Quinta-feira, 24 de novembro, e a gente vai iniciando mais um TV Mar News, sempre trazendo as principais informações da manhã para que você esteja sempre muito bem informado. E é claro que a gente sempre lembra você, né, que se você está precisando sair de casa, não quer perder a oportunidade de se manter informado aqui no teu programa, então baixe o aplicativo da TV Mar no teu celular e para onde você for, a gente vai aí te acompanhando na palma da tua mão, tá bom? A gente também está passando ao vivo lá no portal Gazeta Web, o endereço você já conhece, né? Acesse então com a gente www.gazetaweb.com, vai acompanhando a nossa programação ao vivo e se mantendo também informado no maior e melhor portal aqui do nosso estado. E a TV Mar, é claro, também está presente nas redes sociais. Você pode seguir a gente no Instagram, no Facebook e acompanhar também o nosso canal do YouTube, onde você vai poder ver e rever também as nossas matérias, entrevistas, programas e reportagens especiais. E a gente sempre inicia o nosso programa, é claro, lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apvida. Pois é, confie na inteligência, faça a Apvida. Apvida é saúde para valer. E a gente, claro, também não pode perder o hábito de abrir o jornal aqui nas nossas manhãs. Vamos abrir então um tradicionalíssimo jornal aqui do nosso estado, a Gazeta de Alagoas, gente. Olha, governo Bolsonaro envia 25,2 milhões para a segurança. Argumentos falsos, deputado acusa governador de tentar ludibriar STF em recurso no processo de outorga da BRK. E temporada de cruzeiros, 23 navios com turistas passarão pelo porto aqui de Maceió. Rachaduras, Defensoria e MPs recomendam à Prefeitura que entregue laudo imobiliário a moradores. E Ministério Público Estadual sugere afastamento de PMs que recusaram a vacina. Esses são então os principais destaques aqui da Gazeta de Alagoas. Se você de repente quiser se aprofundar mais nesses destaques, é só acessar www.gazetadealagoas.com.br. A gente viu aí, temporada de cruzeiros está já chegando, mas a gente também tem outra temporada, viu, gente? A temporada das tartarugas marinhas, as desovas das tartarugas marinhas, que já vai se iniciar a partir do mês que vem. E você aí em casa pode contribuir para que essa temporada aconteça de maneira suave, né? Em segurança para as nossas tartarugas. Quem traz detalhes para a gente agora é Viderlan Araújo. De setembro até março está caracterizado também o período de desova de tartarugas marinhas. Naturalmente, aqui em Alagoas, após estudos que o Instituto Biota realizou, tem demonstrado também que o mês de dezembro é um período também que as tartarugas têm buscado bastante as nossas praias para poder realizar o processo de desova. Isso mesmo, aqui na nossa região é o período onde a gente mais registra ocorrências reprodutivas de tartaruga marinha, tanto desova quanto nascimento. Então, as pessoas, é também um período de verão, onde todo mundo está mais na praia. Então, é um momento onde as pessoas podem estar flagrando e estar nos ajudando, né, na preservação desses animais. Agora, vamos falar um pouquinho desses cuidados. Às vezes, a curiosidade pode colocar em risco a vida dessas tartarugas, né? Então, o que é que vocês recomendam para as pessoas em momentos como esse? Exatamente, né? Então, ao flagrar, né, se alguém estiver aproveitando a praia e puder flagrar e flagrar uma tartaruga subindo para desovar, ou até mesmo uns filhotinhos nascendo, o ideal é não interferir, né? Não se aproximar do animal, deixar ele fazer o seu fluxo normal, né? E entrar em contato conosco, né? Pode fazer imagens à distância e entrar em contato pelo WhatsApp, mandando a localização para que a gente possa registrar esse ninho e estar protegendo ele. Maravilha. E a respeito de uma pessoa que encontrar esse ninho ou ver uma tartaruga desovando, qual a importância, por exemplo, e quais os cuidados imediatos até a chegada do biota que esse banhista, que a pessoa que está utilizando aquele espaço precisa fazer? Os cuidados é principalmente não pisotear, né? Não interferir, como eu digo. Se aproximar às vezes da tartaruga pode acabar assustando ela e impedir com que ela faça a sua desova completa. Então, mantenha distância, mantenha silêncio. Caso seja durante a noite, que geralmente elas desovam durante a noite, não utilizar flash para não assustar o animal e não pisotear o local, né? Nem tentar interferir. Entre primeiro em contato conosco, a gente vai estar passando orientações, né? Para não se aproximar até a equipe chegar e fazer a proteção do ninho. Ainda há uma certa dificuldade aqui em Alagoas, em algumas regiões, não em Maceió, mas em algumas cidades também que são banhadas pelo mar, né, com a presença do Oceano Atlântico, o trânsito, né, de veículos pela areia da praia. Como coibir também esse trânsito durante um processo como esse,
como banhista se ele flagrar, por exemplo, uma tartaruga desovando ou pelo menos preparando o ninho para pôr seus ovos? Aqui em Alagoas, o trânsito de veículo ele não é permitido nas praias, né? Então, isso aí, o veículo em si na praia, ela pode já prejudicar tanto o nascimento dos animais, que podem estar modificando o seu local. E um fato importante é que a gente conta com a população, é porque como nós não estamos monitorando todo o litoral, né? Nós não temos equipe em toda a região, então é muito importante que em qualquer praia daqui de Alagoas, caso alguém flagre qualquer ocorrência de tartaruga, tanto em reprodução, como até mesmo animal encalhado, está entrando em contato conosco, porque a gente vai estar registrando essas ocorrências que vai estar fomentando outras medidas de proteção. Agora eu gostaria que você deixasse um recado para os nossos telespectadores. Nesse período estamos nos aproximando do mês de dezembro, em que os registros eles comprovam mesmo que nossa região acaba recebendo um número considerável de tartarugas em processo de reprodução. E eu gostaria que você deixasse um recado para os nossos telespectadores nesse momento. Então, que a todos eles tenham sempre consciência, né? Venham aproveitar a praia, aproveitem esse litoral maravilhoso, mas não esqueçam da sua responsabilidade, né? Tanto com seus atos, a destinação do seu lixo que vem aproveitar na praia, como também de estar nos ajudando nesse registro de ocorrências de animais marinhos aqui no estado, entrando sempre em contato conosco que a gente vai estar acompanhando. Luciana Medeiros faz parte do Instituto Biota de Conservação, trazendo informações importantes, e nós temos o nosso papel, né? Ela meio foi direta, né, no assunto. Nós temos o nosso papel social para manter também a vida, continuar também e não promover desequilíbrio na vida marinha. Naturalmente, os impactos provocados pelo homem têm também resultado em situações muitas vezes até irreparáveis para a vida dos animais marinhos, né? Principalmente das tartarugas, onde se tem trânsito de veículos, tem regiões ali como a Lagoa do Pau, por exemplo, que os veículos eles ficam trafegando de um lado para o outro e que acaba provocando também muitas vezes esse tipo de dano. E o Instituto Biota de Conservação é um braço forte para poder fazer a nossa sociedade mudar o comportamento e também ter respeito, né, à vida marinha, à vida do animal, que acaba sendo importante para a continuidade das espécies por muitos e muitos anos, muitas e muitas décadas e centenas também de anos. Imagens de Francisco Nogueira, Viderlan Araújo para a TV Mar, canal 525 na NET Claro. Todo mundo tem o seu papel, você também tem o seu, eu tenho o meu e a gente precisa cumpri-lo, tá bom? Para garantir a segurança e a preservação dessa espécie. Olha só, gente, não é verdade para ninguém que o seguro é uma contratação importantíssima para quem tem um carro na garagem. Mas também é necessário ressaltar que as escolhas de coberturas adicionais do seguro auto são fundamentais para que o produto seja o mais adequado possível às suas necessidades. É sobre esse assunto que a gente vai conversar agora no nosso quadro Momento Seguro. Já recebendo aqui no nosso estúdio, Jaildo Almeida, corretor de seguros, vai nos passando então os detalhes a respeito disso. Como funciona, Jaildo, então, os adicionais, a contratação de coberturas adicionais do seguro auto? Bom dia para você. Bom dia, Paulana, e bom dia a todos. Bom, quando a gente fala em cobertura adicionais do seguro automóvel, a gente sempre foge um pouquinho daquela cobertura básica. Para o entendimento do usuário, do telespectador, é que tudo que for fora da cobertura básica é cobertura adicional, tá? Então, essas coberturas, elas são essenciais porque elas garantem outros tipos de proteção que a cobertura de casco não daria garantia, tá? Exemplo, cobertura de vidros, extensão de veículo de 0 km. Então, são algumas coberturas que são bacanas você ter inclusas nesse seu seguro auto, tá? Dentro dessas condições, logicamente, adequar às suas necessidades. Você falou aí, citou as coberturas básicas. Eu queria que você pudesse explicar, então, o que é o básico para um seguro auto. Bom, a cobertura básica, quando a gente fala em cobertura básica, a gente está falando de cobertura de colisão, incêndio e roubo. Então, ou o seguro do casco, como poderia, que é o casco, quando a gente fala é o veículo. Então, essa cobertura dá a garantia do casco em si, tá? E as adicionais, elas são incluídas de acordo com a necessidade do cliente. Então, a gente pode pegar um outro exemplo que eu acho muito bacana também, Paulane, é a cobertura para terceiros, tá? Sim. Então, é uma cobertura que é essencial você ter no seu contrato de seguro e é uma cobertura que geralmente existe com relação ao corretor e ao segurado, alguma dificuldade de entendimento com relação a valores. Então, muitas vezes o corretor oferece uma cobertura maior, tipo R$100 mil,
e o cliente ele não entende a necessidade e chega e diz, vamos baixar para 50. E a diferença no valor do prêmio, do valor do seguro, é em torno de R$50 no valor total. Não é uma coisa que vai agravar muito o seu seguro. Né? E a importância de você ter uma cobertura completa, uma cobertura com um valor maior. Semana passada a gente falou isso na tabela FIP, né? A gente viu que um HB20 aumentou 27%, R$11.000 a mais na tabela, então esse carro pulou para quase 60 mil. Então, se você tiver uma cobertura de 50 mil e colidir com um veículo desse de perda total, você vai ter que tirar a diferença do bolso. Então, é essa preocupação que a gente tem com o cliente de ter uma cobertura completa dentro do seguro dele. Explica para a gente também o que é essa cobertura de terceiros. Bom, a cobertura de terceiros é o que a gente chama de responsabilidade civil facultativa. Tá? Lembrando que essa cobertura, a companhia ela vai cobrir dano material, tá? Ou seja, quando você há colisão com outro veículo, ou um muro, por exemplo, de uma casa, ou um poste da Equatorial, por exemplo. Então, todo o dano material, ele vai ser coberto até o limite que você contratou. E o dano corporal, tá? Que são os danos causados ao condutor e os passageiros daquele veículo, se for o caso. Nesse caso do dano corporal, é importante lembrar que é o que a gente chama de cobertura a segundo risco, né? Que a primeiro risco entra o DPVAT e a segundo risco entra o seguro de dano corporal. Muita gente também, né, não atenta para a necessidade de se ter um carro extra, digamos assim, para de repente uma situação em que dê perda total num veículo. Isso é essencial também, Jailton? Pois é, nesse momento que a gente está, é essencial, principalmente quem tem filhos, né, quem precisa do carro, o carro é ferramenta de trabalho. Muita gente trabalha, né, Pois é, Porlane, então assim, quando a gente vai fazer um contrato de seguro, a gente sempre oferece condições diferenciadas para o cliente. Então, por exemplo, um mínimo de 15 dias. Tá? Hoje a gente tem algumas situações onde as montadoras elas têm dificuldade na entrega daquelas peças. Não é porque elas não querem entregar, porque não tem peça mesmo. Tá? Então a gente tem casos de veículo passar 60 dias, 80 dias parado com a peça faltando. Então veja a importância de se ter um carro reserva nesse momento. Então às vezes quando o corretor oferece um produto com uma quantidade maior de diárias, né, às vezes o cliente questiona também. Então assim, é uma situação onde o corretor quer o melhor para o cliente. E essa condição do carro reserva, a gente tem, por exemplo, 30 dias ou tempo indeterminado. Tá? Aí resta saber, junto com o seu corretor, qual é o melhor para você. Vai agravar o valor do seguro? Sim, vai. Mas aí você tem que ver a sua condição, se vale a pena, se é importante ter essa cobertura na contratação do seu seguro também. Pois é. E tem também a cobertura, né, que é a cobertura de 0 km. Que cobertura é essa e por que muitas companhias estão oferecendo também essa opção? Bom, é bacana essa cobertura, porque para veículos 0 km você pode dar a extensão de zero por X tempo. Exemplo, eu posso ter uma cobertura de 0 km por 3 meses. O que é que vai acontecer? Durante esses 3 meses, se eu tiver um sinistro de perda total, eu vou receber o valor integral do veículo com 0 km, como 0 km. Tá? Então, a FIP, como ela tem essa variação, o carro saiu da concessionária, você já perde, já não é mais zero. Então, eu tenho aqueles 90 dias e quando eu for verificar, eu vou verificar FIP 0 km. Então, eu não vou ter tanta perda no valor a receber indenizado pela seguradora. Um adicional também que é muito bacana é a questão da assistência técnica por 24 horas, né? Muita gente às vezes se pega aí, o carro quebrou, vai ficar na rua, enfim. Se você fizer essa contratação, é um outro adicional também que pode te livrar de saias justas, né? Pois é, essa cobertura é uma das coberturas essenciais também para você ter dentro das coberturas adicionais, porque se a gente for falar em carro hoje, o carro pode quebrar, né? E se você for fazer aí, pedir um guincho particular dentro da cidade de Maceió hoje, não sai por menos de R$100, tá? Então, você imagina se você estiver no interior ou em viagem. Então, você tem que identificar isso com o seu corretor, essa necessidade, e muitas vezes o cliente vai fazer uma cotação por lá em sites de cálculo de seguro ou na própria instituição bancária, e quando a gente pega a proposta, a gente vê que aquela proposta está com 200 km de guincho. Se ele for um cara que só roda em Maceió, beleza. Mas se ele for um cara que viaja até Arapiraca, já fica uma coisa incompatível. Então, por isso da necessidade de você verificar 400 km, 800, ou se for o caso, até quilometragem limitada. E a gente também tem dentro dessa cobertura o motorista da vez, né, que você pode tomar aquela cervejinha e ligar para a central, pedir um motorista para
levar o seu carro em casa, né? Em caso de pane seca. Hein? Importante. Em caso de pane seca, a gasolina na hora da morte agora, né? Então hoje o cara tem que andar um pouquinho mais no cheiro. Já andava, né? Agora tem que andar mais no cheiro ainda, né? Então vai que acontece, não deve, mas vai que acontece. Roberto Carlos foi pego nessa, pois né? Roberto Carlos teve uma pane seca, imagine a gente, né? Pobres mortais. Então a gente tem essa assistência dentro dessa cobertura, tem esses diferenciais dentro dessa cobertura. E, inclusive, Porlane, tem algumas assistências 24 horas, elas fornecem alguns diferenciais com relação à sua residência. Ela faz tipo uma extensão para a sua residência, onde você, de forma de degustação, você vai ter também a assistência para a sua residência. Que bacana. Então, isso é muito bacana, é um diferencial também do produto. É verdade. E você citou aí no início da entrevista, né, Jair, da questão da cobertura de vidros também. Por que ela é tão importante? A cobertura de vidros ela é importantíssima, porque para-brisa de carro hoje é caro, não é barato também, depende de carro. Farol nem se fala, teve aquele sinistro que teve na R101, na Barra de São Miguel, teve uma BMW que sofreu um acidente, foi um dos carros envolvidos, só um farol daquela BMW custou R$26 mil. Só para o telespectador ter ideia de como tá os valores de faróis e para-brisas. Então, isso é importante você ter esse tipo de cobertura, porque você vai ter a troca do para-brisa. Então, dentro dessa cobertura você tem cobertura de vidros, retrovisores, faróis e lanternas, né? Então, você vai ter dentro de uma cobertura toda essa troca, se houver necessidade, do farol dianteiro, do para-brisa, da lanterna traseira. Vai pagar uma franquia menor, né? E todas as peças originais, né? Então, também isso é um diferencial. E eu alerto só o seguinte, Porlane, cuidado às vezes com algumas pegadinhas. Por quê? Às vezes, quando você vai contratar, algumas companhias, elas enxugam aquele tipo de cobertura e você tem a limitação na utilização de uma vez por peça, tá? Uma vez por vidro, né? Então, às vezes, você vai precisar de um outro vidro, você não vai ter. Então, tem que ter certos cuidados. Por isso é essencial o corretor de seguros, que ele vai poder identificar isso para você. É verdade. Jaildo, tem também aquele seguro que é vinculado à CNH. A gente consegue acrescentar todos esses adicionais que você citou ao seguro que a gente pode vincular à nossa CNH? Com relação ao seguro CNH, é um seguro exclusivo para responsabilidade civil, ou seja, é uma cobertura que dá garantia para terceiros, tá? E tem a assistência 24 horas, mas ainda não tem esses tipos de cobertura, tá? Porque geralmente essas coberturas adicionais são no seguro completo. Mas acredito que com essas mudanças que a gente vem falando sempre aqui no quadro, mudanças que vão vir no seguro alto, mudanças positivas com certeza, acredito que a gente vai ter novidades aí mais para frente. Muito bem, esse foi o tema então do quadro Momento Seguro de hoje. E semana que vem o que é que a gente tem? Tá, a gente vai continuar falando sobre seguro alto, mas coberturas que você não conhecia e não necessariamente você precisa usar em caso de sinistro. Então, muito importante isso, vocês terem mais conhecimento. Então, até a próxima semana, se Deus quiser, pessoal. Um oferecimento Jaraguá Seguros. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês.